pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo da Cotraf, e a gente vai estar fazendo aqui uma série de vídeos relacionados justamente ao plantio de bananas. Esse plantio de banana é importantíssimo na agricultura familiar, mediante o uso que pode ser feito dele, tanto na proximidade e uso na segurança alimentar, na questão ornamental feita nos quintais produtivos, como também é uma utilização dessa, tanto na utilização de filtros de água cinza, aproveitamento de água de resíduos advindos da propriedade. Tudo isso é muito bem feito e pode ser utilizado a banana. Então a gente vai estar trabalhando com uma planta que não é típica da caatinga, mas entretanto, com o uso de água, principalmente águas de reuso, vão estar sendo utilizadas, e geralmente é um costume muito interessante de ser trabalhado em nossa comunidade, aqui também em nossa propriedade. Observamos então, geralmente a gente tem o típico hábito de plantar bananas próximo aos nossos quintais, e também temos o hábito de deixar também criar essas reboleiras. Então a gente vai estar nessa série de vídeos, a gente vai estar mostrando como fazer a manutenção, a forma de fazer o plantio, como vai ser o uso, a forma de manusear essa cultura e principalmente fazer uso dela de forma mais racional, mais prática, pensando não só no tamanho, mas em si na produção dessa, para facilitar justamente a estrutura do plantio. Então a gente vai estar fazendo uma série de vídeos, mostrando em detalhes. A gente está gravando aqui então na propriedade de Dona Valdete, agricultora assistida aqui pela Cotraf em Caculé. E também estamos gravando na EFA, com a Escola Família Agrícola, mostrando justamente o potencial. Então vamos estar comparando então cultivos da atividade, cultivo das UPFs, como fazer, das unidades produtivas. E também vamos estar vendo um plantio mais convencional, para quem quiser ampliar isso, ampliar seus horizontes para uma área mais ampla e principalmente fazendo uso de irrigação. São plantas simples, o manuseio dela também é simples. Tem algumas pragas que aí vão condicionar, principalmente aqui em nossa região, o problema de evitar a perpetuação da espécie e também o uso de cultivares que são muito mais utilizadas, que é o caso da banana maçã, mas fazemos um aproveitamento muito bem dessa cultura em nossas propriedades. Então vai ser uma série de vídeos, vamos estar mostrando também a questão do plantio. Tudo isso vai ser feito durante essa série de vídeos. Desse jeito, curta a gente aí, vamos aprender a manusear na cultura da banana em nossos quintais produtivos. Falando aí da bananeira, a parte mais importante que devemos ressaltar na questão da cultura é justamente as escolhas das mudas e das cultivares. Nós temos o comum, e é muito comum em nossa região, temos a banana maçã. A maçã, que era uma planta, o cheiro é interessante, as propriedades organolépticas dela chamam sempre bastante atenção. E o fator produtivo dela também, principalmente pelo curto período de produção, estava em torno ali de 7, 8 meses, até mesmo um ano, onde ela já estava nesse ponto de crescimento, se tornou bem comum. Entretanto, com algumas doenças, como o mal do Panamá, que atacou a cigatoca negra, que foi atacando a cultura, e outras doenças fúngicas que atacou a cultura da banana maçã, essa reduziu muito a produção e essa se tornou também inviável para a nossa região. Então quem tem banana maçã aí na região, ou já viu banana maçã na região, é uma triste notícia, mas a gente está perto da extinção dessa cultivar. Observemos então que é uma notícia que a gente não queria dar, mas a realidade é essa. Por quê? Estamos trabalhando com uma planta que é susceptível demais à doença e as características dela não se encaixou muito bem em nossa região. Inicialmente sim, mas com as doenças fúngicas, o desenvolvimento e como essa se agregou durante esse período, perdeu-se a característica específica dela. Então hoje nós indicamos aos agricultores utilizar variedades mais resistentes. Quando a gente fala de variedades mais resistentes, a gente está percebendo então que ela tem um amplo. A banana se caracteriza justamente por esse amplo aspecto. Temos muitas cultivares, a gente tem a forma de adaptar e devemos nos adaptar a escolher uma variedade que está mais relacionada e mais direcionada em nossa região. Então, que banana eu vou estar utilizando e que banana eu posso utilizar em nossa região aqui? Ao agricultor familiar, indicamos plantios de variedades mais longas, que consiga se adaptar melhor, resista mais à doença e também tem mais aproveitamento dos frutos em nossa alimentação.
A banana prata, por exemplo, ela se adapta muito bem em nossa região. Alguns agricultores plantam, falam que ela perfilha demais, não há resistência, então é uma cultivar que depende muito de adubo, ela responde muito bem à adubação. Então, se não for para trabalhar com adubação, a gente não indica a variedade prata. Outras que o pessoal vem utilizando bastante também, se agregou à região, que aí é uma cultivar que está vindo, é um experimento. Alguns falam que seria a maçã e alguns vendedores utilizam, indica ela como como maçã, mas na verdade ela não é maçã, é a variedade princesa. A princesa é uma das variedades que entrou ali, pegou a característica, o melhoramento genético adaptou essa variedade aqui em nossa região. Ela tem algumas características da banana maçã, ela se ressalta bem, tem um crescimento muito bom, mas quando eu não adubo ela também diretamente, ela não vai ter a característica da maçã, que é aquela banana mais redondinha, que tem aquele gosto característico. Então, quando ela está sem esse aspecto de adubação, ela volta quase parecendo a prata. Então, a gente percebe então que nesse melhoramento, a forma de responder à adubação das bananas ela é bem específica. Outra também que temos pouco costume, embora tenha um gosto característico e que deve ser muito bem utilizado, é a banana da terra. É uma banana maior, pode ser utilizada frita, o pessoal também utiliza a parte de cozidos com ela, dá para se fazer doces e outras mais. Só que também, por ter essa variedade, como muitas das vezes não está tão palatável, não é tão palatável como a prata e como a maçã, também já foi deixado de lado. Só que para a agricultura familiar a gente indica essas variedades maiores pensando justamente nisso. Bananas nanicas responde também muito bem à variedade, só que requer muito mais água comparado aos outros fatores. Assim, dessa forma, a escolha da variedade vai depender principalmente do manejo cultural do agricultor. Se ele vai adubar mais, se vai adubar menos. Lembrando que ela é uma planta específica, que tem uma variedade na questão de potássio, acumula muito bem o potássio, retira muito potássio do solo, que é um elemento que vai condicionar a questão dos doces, a questão também de fruta, de frutificação. Então a questão de adubação ela é fundamental na cultura, na escolha da variedade que você vai fazer e principalmente na possibilidade de se utilizar. A banana nanica e banana prata, então, são bananas que a gente encontra aí mais comum no mercado, principalmente a prata, mas a banana nanica e a banana prata ela responde muito bem a isso. Então a gente deve condicionar o fator produtivo às adubações. Não esqueça de forma nenhuma que você está trabalhando com uma planta que ela já foi hoje adaptada a responder a adubações e irrigação. Então aproveitar o máximo possível, já tentar trazer esses pés de banana, já pensando no manejo dele, tentando trazer, como nós falamos, cobertura morta, esterco, cinza, farinha de osso de forma geral e automaticamente mais seres vivos para aumentar essa produção. Então plantar a banana hoje sem estar esse processo de adubação, sem pensar no processo de irrigação e sem fazer no mínimo a irrigação de complementação não compensa. Dessa forma então vamos estar demonstrando aqui a forma de fazer mudas e como escolher boas mudas de banana. Observemos então que a gente está trabalhando com essa variedade, aqui é a prata. Essa variedade, essa banana prata, ela geralmente, como nós já falamos anterior, aqui está, isso aqui que é o pé de banana. Toda essa parte de fora aqui, toda essa parte de cima aqui é folha. Aqui está o pé, aqui está o rizoma da banana. Essa estrutura, então, ela vai ser feita e a gente deve aproveitar essa estrutura porque a propagação se faz, né, por esse rizoma. Esse rizoma, então, geralmente, se for colocar por lógica, ele está desse tamanho, vai sair perfilhos. Aqui nós já tiramos alguns para vocês entenderem. Vão sair perfilhos ao redor. Esses perfilhos eles podem ser aproveitados para mudas, tá certo? Então esse perfilho pode ser aproveitado para mudas. E dentro desses perfilhos vão aparecer também pequenos olhos, brotos laterais que vão aparecendo assim. Então a gente percebe que por uma lógica a gente vai ter a planta mãe, as outras filhas vão nascendo, que vão nascer em vários lugares da planta, e isso aqui vai condicionar, é desse material que eu vou retirar as mudas. Nesse caso, então, eu vou estar retirando, e aqui eu já tenho uma muda pronta. Ela pode facilmente ser retirada e já pode ser plantada. Daqui a pouco vamos estar vendo aí, ou vamos estar vendo também nesse vídeo, a questão do plantio de mudas de banana. Como é feita, qual o procedimento, quais as adubações que podem ser feitas de acordo ao procedimento. Então aqui é uma muda já, e ela pode ser utilizada e devendo ser utilizada, já está basicamente feita para plantio. Você já pode iniciar o plantio através desses.
Outro questionamento que se faz: eu posso retirar mudas maiores para fazer plantio? Pode. Acelera o processo? Sim. Só que, observe, eu posso tanto retirar essa também, já maior do que esse perfil, só que quanto maior eu estou tirando, mais ruim fica de transportar. Então eu penso, e dá para pensar principalmente nisso, no aproveitamento de mudas menores para facilitar o transporte. Ao invés de tu vai pegar 10, 15 mudas, maior. Eu estou mexendo mais no sistema de raiz, demora mais de recuperar, vou estar levando, e para transportar essa quantidade de muda pode ser um problema. Alguns agricultores, e até mesmo se a gente for analisar, logicamente que a gente não vai estar fazendo isso, mas até uma planta como essa, se eu arrancar ela, conseguisse arrancar ela, todo o seu rizoma, e já pegar essa planta para fazer o transporte dela para outro lugar fazer o plantio, eu também posso muito bem fazer dessa aqui também. Então todas essas plantas, elas podem ser levadas e plantadas. Ah, mas eu não quero levar então ela inteira dessa forma. Se você quiser então facilmente, eu posso, como eu fiz aqui, retirar toda a parte superior, toda a parte de folhas, deixar a questão do rizoma. Esse rizoma também pode ser plantado com facilidade. Então a gente pode fazer o plantio desse rizoma por inteiro, tá ok? Podemos fazer o rizoma desse plantio por inteiro, vai levar só a batata para fazer o plantio, que é uma das características. Podemos retirar o perfil maior para fazer, podemos retirar os perfis menores para fazer, e também uma característica específica que vamos estar falando, que talvez poucos conheçam, a banana ela se recupera muito rápido. O sistema de enraizamento dela é muito rápido. A propagação dela é muito rápida. Nesse caso, por exemplo, ela se mantém. Então eu posso utilizar até mesmo os brotos. Brotos como esse, que são retirados, ou seja, parte do rizoma pode ser plantadas, ou seja, a gente pode procurar onde tem os brotos aqui, pode ser plantadas para aproveitar esse material para fazer plantio. Então aí a gente percebe, talvez você tenha uma banana de boa qualidade, então você está querendo levar uma banana apenas, um amigo meu tem um plantio, e nesse plantio ele me deu apenas uma muda, né? Apenas um broto de banana. Qual o procedimento a ser feito então? Analisar, eu posso levar para ele e depois propagar. Depois que ele já tiver maior, retirou, cada um desse aqui, cada possível batatinha, possível rizoma que eu tenho no solo, eu posso aproveitar para fazer o plantio. Observemos então que eu posso fazer as mudas, e essas mudas podem ser feitas desde que você deixe esse broto desse processo, nesse formato. É uma característica específica do processo da banana. O plantio da banana então, ele se destaca justamente por isso, dá para aproveitar partes da planta, parte do rizoma para fazer esse plantio. Nesse caso, vamos estar falando aqui então do aproveitamento da produção de mudas, tanto aproveitando pequenos, brotinhos pequenos, partes do broto, como também, como nós falamos, de fazer a propagação através do grande rizoma, o rizoma total, que já era uma planta bem desenvolvida. Como nós falamos, o ideal é fazer o manejo da cultura. Muitas das vezes, então, eu vou ter uma planta, vamos estar especificando aqui a questão da produção. Então eu tenho uma planta como essa, já é uma planta em grande espaço, ela muitas vezes pode me dar boas mudas. Para isso então, eu corto ela, faço a retirada, faço toda essa retirada do pé, retiro a muda em si, como nós já falamos, cortamos por cima, é muito mais fácil de transportar, então aqui é fácil de transportar. E, como nós estamos falando, eu posso fazer o plantio direto dessa muda no solo. Qual o grande problema de fazer mudas assim, diretamente no solo? Ao brotar, ou como nós estamos falando vai brotar, como nós forçamos o corte desse crescimento aqui, tem a tendência de vir brotos novos aqui, que pode gerar novas plantas, e também nos pequenos brotos laterais, aqui ó, não sei se vai dar para vocês verem, mas podemos mostrar isso depois. Tem vários brotos laterais, 1, 2, 3, 4, 5 brotos laterais. Desses 5 brotos laterais, quando eu coloco aqui novamente e faço o plantio, sairão 5 brotos novos aqui. Então eu posso deixar, plantar, vão sair 5 brotos novos e depois eu tornar a fazer e tornar a retirar. É uma solução prática de se levar para campo, ou até mesmo nós podemos fazer o que nós chamamos de dividir o rizoma. Aproveitar, como a gente está falando, é uma planta que recupera muito bem.
tem a sua divisão muito específica, facilita muito a questão da propagação. Então, nesse caso, se nós observarmos e buscar pequenos brotos, cada um desses já pode transformar em si uma nova muda. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos um aqui, esse brotinho, por exemplo, se eu cortar ele aqui direitinho, aqui, como vocês estão percebendo, transforma-se numa muda de banana. Então, não preciso levar essa muda toda. Essa parte dessa planta, como ela está acondicionada, já está acumulada, bem formada, era um broto que estava em cima de um rizoma maior. Ela já estava em desenvolvimento, um pequeno rizoma. Você pode observar que isso aqui já vai virar uma muda de banana. Logicamente que para desenvolver esse processo até chegar nesse aqui, vai demorar um pouquinho de tempo, mas já é uma muda específica de banana. Então as variedades, as cultivares de banana, elas são fáceis de ser propagadas, é uma cultura fácil de ser propagada. Pode ser através de pequenos brotos, né, como nós tiramos aqui. Então a gente já está vendo a situação, ó, maiores e menores. O desenvolvimento vai ocorrer da mesma forma, só que essas são mais rápidas. Então a gente pode tirar essa, fazer muda, essa para fazer muda e essa aqui para fazer muda. Todas elas serão mudas específicas. Você percebe que está do tamanho da palma de minha mão, ó. Então isso aqui é uma muda de banana. Conselho técnico, e aqui já estamos deixando para vocês entenderem qual é o procedimento. As mudas de banana, geralmente, principalmente a banana maçã, condicionou até algumas doenças, entre elas algumas doenças e podridões, fungos que vão entrar, já estão no caule, no rizoma em si, e esse procedimento vai apodrecer isso com muita facilidade. Então eu posso levar essa planta já doente para o solo. Para evitar essa propagação específica, temos aqui, ó, colocamos aqui em uma parte cal de fazer pintura, cal virgem, alguns outros agricultores, até produtores, usam até látex, né, que hoje também é uma questão de se fazer e usa uma proteção também específica, mas a cal é bom que ela é sanitizante, ou seja, ela combate algumas pragas e principalmente doenças fúngicas. Então eu posso muito bem, na hora de fazer a propagação, fazer isso aqui, ó. Perceba então que eu estou fazendo uma prevenção de uma muda que vai para campo. O ideal então, a cal, ela é bom justamente para isso. Ela entra como um processo sanitizante, ou seja, ocupa esse espaço e também não vai prejudicar nada em planta. A questão aí, justamente, como ele entra em contato com o solo, podemos até utilizar ele como adubo ao redor, reduzindo algumas situações na questão do solo, sendo uma fonte de cálcio. Mas essa parte específica, como vocês estão vendo, ó, toda ela então agora está protegida com a cal. Evita a propagação de fungos e principalmente a contaminação de fungos que vão ocorrer no solo. Tanto eu posso fazer com essa aqui, como nós falamos que é um brotinho que pode virar essas mudas. Aqui temos outra, que está diretamente da planta. Então cortamos lá, apareceu outras mudas como essas. Precisa levar ela toda se você quiser fazer algumas limpezas específica com o facão, sempre observando a questão de doenças para ver a propagação, para evitar de levar plantas doentes ao solo, porque geralmente pode ter podridões e, como nós vemos aqui, algumas manchas, né, de pequenas pragas que atacaram a questão da planta, a produção das mudas. Então eu faço essa limpeza específica dessas pragas. Retiramos a injúria. Das pragas específicas. Tá vendo? Após retirado aquele processo, novamente fazemos o mergulho na cal. Estou levando mudas, melhorando o processo de produção de mudas. As mudas estão sendo higienizadas. Na verdade, a gente está preparando aqui, evitando justamente uma contaminação dessas mudas no solo, né? Através até mesmo de algumas injúrias, reduzindo a questão das injúrias. Pode ser feito também com as grandes. Indica-se, eu até indico fazer essas limpezas, até porque com o procedimento de retirada pode haver alguns ferimentos. Então vai facilitar, melhorar até mesmo
chega a questão da retomada de fungos. Então, na hora de pegar uma muda como essa, você pode fazer a limpeza, retirando os cortes. Então aqui a gente está fazendo, ó, perceba que ainda tem algumas injúrias ainda. Machucados, a gente faz a limpeza completa da propagação de mudas. Temos então aqui uma muda mais específica. Novamente também a questão da cal, ó. O ideal é usar luvas para fazer, porque a cal geralmente ela tem algumas substâncias. Então a gente faz esse processo de higienização. Posso fazer ele maior um pouco, a gente vai daqui a pouco mostrar. E até mesmo como eu falei, como eu tenho mudas maiores, eu tenho uma batata maior, retirei, estou com uma banana, ela é específica, quero fazer isso. O ideal então é você marcar. Aqui vocês não vão estar vendo, mas a gente vai estar marcando aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho um brotinho, aqui eu tenho outro broto, tá ok? Aqui eu tenho outro broto, e aqui eu tenho outro. Percebemos então que eu vou ter 1, 2, 3, 4 brotos específicos. Então eu posso transformar esse rizoma aqui em 4 mudas de banana, o que vai facilitar principalmente o que eu posso fazer, que é facilitar principalmente a minha propagação. 1, 2, 3, 4 brotinhos. Então o que eu vou facilitar aqui é justamente a minha propagação. Como? Rachando ele. Então vamos estar pegando aqui. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.